Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara. O vídeo de hoje vai ser sobre raio-x do tórax. O vídeo passado foi sobre raio-x do abdômen. Esse vai ser sobre o raio-x do tórax. A minha aula foi dividida em duas, então dependendo de como vai ser o ritmo aqui, eu vou dividir em duas também. Eu acredito que não vai ser necessário, mas qualquer coisa eu divido o vídeo para não ficar cansativo pra gente. Eu acabei de ver que se eu for dividir, eu acho que eu vou dividir. O segundo vídeo vai ser muito curtinho, porque esse primeiro vídeo aqui eu tenho um resumo que provavelmente vai ser muito curto também. Mas a segunda parte eu não cheguei a ler. Mas é curta também. Aqui na minha folha é duas folhas e meia. E a parte 2 são 14 folhas, mas é porque 14 páginas? É porque é muito imagem, né? E é muito caso clínico. Mas a gente vai indo, depois eu vejo o que eu arrumo, tá? Um minutinho. E ao contrário do que eu fiz no raio-x de abdômen, eu vou tentar falar pra vocês a página que eu tô aqui, pra vocês conseguirem acompanhar visualizando o slide em si. Então, eu já inicio falando que a gente viu que no raio-x de abdômen era no sentido antero-posterior, porque se for postero-anterior, vai ter a sombra da coluna vertebral ali e a gente não vai conseguir ver as alças intestinais, os órgãos intestinais direito. Então, faz nesse sentido, antero-posterior. No caso do raio-x do tórax, a gente vai fazer sentido postero-anterior, porque se você fazer sentido antero-posterior, o coração vai fazer que uma sombra. Então vai parecer que o coração ele vai ter uma cardiomegalia. E a gente não quer isso, né? Porque vamos supor que o paciente não tem uma cardiomegalia e a gente faz o exame na forma errada e aparece que ele tem uma cardiomegalia. Não dá certo. E uma cardiomegalia, gente, cardiomegalia, ela é um sinal, tá? Ela é o sinal de que tem alguma doença, não é uma doença em si. Só uma curiosidade aí soltando, né? Então, assim, a incidência do exame a gente se faz em sentido de póstero anterior, tá? Porque, novamente, antero posterior, o coração ele vai fazer uma sombra, o que pode dar a impressão de uma cardiomegalia. Aí na página 4 tá a imagem de como se faz. Aí, a gente tem uma incidência, uma manobra que a gente chama de manobra de Laurel. No vídeo de exames de imagem, a nomenclatura em si, eu havia até citado dela. É o seguinte, o paciente ele tem um derrame pleural, para você confirmar se é um derrame pleural, você faz a radiografia do paciente em decúbito lateral, porque você vai ver meio que a gravidade, né, vai fazer com que o líquido se deite ali, né, vamos dizer assim. Então você consegue observar. E eu ficava muito na dúvida se realmente fazia isso, se era apenas... Porque tem coisas da medicina que a gente pensa que é antiquado e que não se faz hoje em dia. Mas eu tava conversando com um amigo meu que tá pré-internato e ele falou que se faz muito disso, tá? Então a manobra de Laurel é justamente isso. Você fazia a radiografia do paciente em decúbito lateral. Ele é usado para você diferenciar um derrame pleural de um espessamento da pleura, né? Então você tá em dúvida, pô, paciente, é claro que tá muito relacionado à clínica também, né? Mas se você mesmo assim tiver na dúvida se é um derrame pleural ou se é um espessamento da pleura, faz o decúbito lateral, aí você vai conseguir visualizar. Mas também tem a parábola de Damasor, né? Que a gente aprendeu que é quando se tem presença de líquido, meio que vai formar um ângulo, né? Uma curvatura ali. Que a gente também chama de menisco aquilo, né? Tipo, da parábola do menisco, né? Ângulo do menisco, que é esse ângulo em si. Então, no derrame, o líquido escorre por causa da gravidade, então forma uma lâmina horizontal. Então, você sabe que é um derrame pleural. Agora, você vira o paciente de decúbito lateral e não forma essa lâmina, então você sabe que é um espessamento pleural que o paciente tem. No espessamento pleural, como não é líquido, então, sem tecido fibroso, ele vai ficar fixo, parado ali na parede em si. Então, essa manobra é para você diferenciar isso. Aí a gente está aqui no slide 5, fala ó, a incidência de Laurel, decúbito lateral com raios horizontais, é muito utilizada para diferenciar derrame de espessamento pleural. Uma lâmina líquida acima de 10 milímetros nessa incidência usualmente permite a realização de uma toracocentese com segurança, né? Então, vamos supor, porque para você fazer
essa descompressão do tórax, né? Por causa da água, você tem que fazer uma toracocentese. Pra você não fazer errado esse um espessamento da pleura, aí você faz esse exame dessa incidência Laurel aí, né? Aí a gente entra com a nomenclatura RIPE, aliás. RIPE, que é a rotação, inspiração, projeção e exposição. Rotação, a primeira coisa que a gente fala, tá na página 7, tá na página 7 e 8. É que o paciente ele não pode estar rodado, né, para fazer o exame de raio-x. Para você saber se o paciente não está rodado, você vai olhar a distância que uma clavícula tem da outra. Então, a distância, imagina, corta uma linha ao meio, assim, e imagina. Essa distância que tem de uma para outra, ela tem que ser uma distância exatamente igual. Se for uma distância e uma tiver maior que a outra, provavelmente indica que o paciente está rodado, seja para um dos dois lados, sabe? Então, primeira inspiração, primeira rotação, né, do hip, que é para saber se o paciente está rodado ou não, a gente avalia justamente essa distância das clavículas uma com a outra. Na imagem 9, a gente consegue observar claramente um paciente rodado, tá? Achei que a luz ia acabar. No caso da inspiração. Na inspiração, olha só, na rotação, voltando à rotação, o paciente precisa ficar reto. Para isso, observa a distância de uma clavícula com o externo, tá? Uma clavícula com a outra, você vê a distância ali, mais ou menos. Tem que ser igual. Na inspiração, a gente vai analisar tanto em sentido anterior quanto em sentido posterior. Ana Clara, como assim? A gente vai contar as costelas. Na radiografia, tem como você contar as costelas anteriores e contar as costelas posteriores. No American Stage, né, eles utilizam mais a contagem de costelas anteriores. Aqui no Brasil, a gente utiliza mais as contagens das costelas posteriores. Anteriores vão ser 6 que a gente vai conseguir contar. Agora, posteriores vão ser 8. Na página 11, vocês conseguem ver direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, conta posterior aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geralmente é 8, 9 que a gente consegue visualizar bem, né? 8 até 9 costelas. E pro paciente, no caso, além da inspiração que a gente conta, pra gente observar essa inspiração, o paciente tem que inspirar e prender o ar para fazer o raio-x, tá? Então a gente vai tirou e tudo mais. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, quando eu era criança, eu tava falando com minha mãe, nossa gente, eu já fiz ressonância magnética, eu já fiz tomografia, eu já fiz raio-x, tudo isso, porque o pessoal tudo achava que eu era uma criança com problema porque eu não comia. Mas eu era normal, tá? Só não gostava de comer mesmo. Então a gente viu o RIP, que é a rotação, o I, que é a inspiração, o paciente tem que estar com o ar inspirado e contar o número das costelas. Quando o paciente, por exemplo, não está com uma inspiração adequada, o raio-x ele fica com a imagem toda ruim, tá? Então não dá pra você observar direito. Uma coisa que eu acho que eu não falei aqui, mas eu falei, eu acho que na nomenclatura do exame de imagem. O nome pra você saber, qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, o nome do paciente sempre vai estar no lado direito, tá? Então já é um macetinho pra gente gravar. No caso da projeção, a projeção é você olhar toda a cavidade torácica, assim, você olhar todas as partes do pulmão e tem que mostrar toda a área torácica no raio-x em si. Basicamente isso que seria a projeção. Então, deixa eu ver se tem anotado alguma coisa. A projeção tá na página 14. A projeção você olha todas as partes do pulmão, todas as partes do pulmão são contempladas, né? Então, se você consegue observar, você vê a parte da clavícula, no caso o ápice do pulmão, que a gente sabe que o ápice do pulmão fica acima da clavícula, por isso é muito... você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer uma punção subclávia aqui nessa região, para não perfurar, formar um pneumotórax. Então você observa aqui o ápice do pulmão, você observa lateralmente assim o pulmão em si, observa a parte aqui embaixo, assim, que seria a base pulmonar, né?
abaixo ali do apêndice tifoide que a gente aprendeu. Então é isso. Então a projeção você olhar toda a cavidade torácica em si. Então, R de rotação, ver se o paciente não está rodado, você observa a distância de uma clavícula para outra em relação ao externo. Tem que estar igual a distância. Inspiração, o paciente tem que segurar a inspiração e prender ela. Se o paciente não tiver com uma inspiração boa, a imagem fica totalmente ruim. Então a gente considera uma imagem, uma inspiração boa quando a gente for contar 6 costelas, vamos dizer, anteriores e 8 ou 9 costelas posteriores, né? E a exposição que a gente tem, basicamente a exposição é a quantidade de raio-x que aquele paciente está recebendo, né? Então, a exposição é basicamente o seguinte, na exposição a coluna vertebral, ela tem que estar visível, tá? Então, você tem que observar a coluna vertebral, ela tem que estar visível atrás do coração. Vou até anotar isso aqui, porque é uma coisa que eu tenho costume de esquecer esse trem aqui. Então, a coluna, ela tem que estar visível atrás do coração. Se você não conseguir ver a coluna, então, basicamente, a exposição, a radiação foi pouco penetrada, tá? E você não consegue avaliar. E o mesmo para o hemidiafragma esquerdo, tá? O hemidiafragma esquerdo, ele tem que estar visível, porque se ele não estiver visível, você não consegue avaliar nem nada. Então, para você saber se a exposição, se a quantidade de raio-x foi boa ou não, você tem que observar se tem a presença do hemidiafragma esquerdo e se você consegue ver a coluna vertebral atrás do coração em si. Aí, sobre essa parte da exposição, tá na página 15, tá bom? Aí, no caso, a gente tem a anatomia pulmonar, que a gente tem o ápex. Não sei dizer que seria esse, é porque tá em inglês, né? Tá em apex upper zone, que seria tipo assim a zona superior, né? Mid zone, que seria a zona média, e lower zone, né? Que seria a zona baixa, né? Mas eu acho que tem em português, né? Aí tem as imagens aqui do... Aí vem a anatomia do pulmão, né? A gente sabe que o pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos, e no esquerdo tem a língula, né? Que corresponderia o lobo médio do pulmão direito. Tem a radiografia lateral aqui, que a gente consegue observar. Tem o mediastino na página 19. A gente consegue observar no raio-x os hilos pulmonares aqui. O que mais? Eu achei anotado aqui a anatomia. Então, a gente tem a linha clavicular, a axila aqui, ó. Axila. A clavícula aqui, agora que eu me toquei, a clavícula aqui. Então, aqui em cima é o ápice pulmonar, aqui embaixo é a zona superior, zona média e a zona inferior ali perto do apêndice tifoide, né? E a gente tem a área cardíaca. Ana Clara, o que é a área cardíaca? Seguinte, a gente tem o tamanho do coração, vamos botar aqui a X, e a distância do tórax em si. Essa distância do tórax, ela tem que ser 2 vezes maior que a distância do coração. Então, vamos supor que a distância do coração é 5. Então, a incidência do tórax em si é o quê? 10. Se for maior, aliás, né, se a área cardíaca, né, for maior que a metade do coração, então o paciente tem uma cardiomegalia. É por isso que é muito importante a gente avaliar essa área cardíaca. Então, tem que ser o tórax, ele é 2 vezes maior que a área cardíaca. Portanto, se a área cardíaca, ou seja, o coração em si, eu falei tudo errado, né? Então, o tórax é 2 vezes maior que a área cardíaca, o coração. Se a área cardíaca for maior que a metade, então você tem uma cardiomegalia ali. Aí a gente tem os recessos, isso é na página 23, tá? Agora a página 24. Aí a gente tem os recessos pulmonares. A gente tem o recesso costofrênico, ou se não, costodiafragmático, tá? Os dois têm o mesmo nome. Se você ler em algum lugar costofrênico, você sabe que o seio costofrênico é o recesso costodiafragmático, né? E a gente tem os seios cardiofrênicos. Ana Clara, por que é importante saber isso? Porque quando o paciente ele tem um derrame pleural, esse receio costodiafragmático, esse receio costofrênico, assim, ele
fica, vamos dizer assim, arredondado. Se você observar aí na imagem, ele é tipo, ele é como se fosse uma quina, né? Então ele fica arredondado, esses seios costofrênicos ou costodiafragmáticos. Mesma coisa acontece, eu acho, com os seios cardiofrênicos. Os cardiofrênicos, ele vai sumir especificamente, pelo menos o direito, talvez, quando você tem o sinal da silhueta, né? Que eu vou falar mais pra frente sobre isso. E o posterior, porque assim, se você for ver na imagem 24, a gente tem o raio-x anteroposterior, aliás, posterior anterior e lateral. Aí a gente observa que tem o resseio costofrênico posterior e o resseio costofrênico anterior. O posterior, por ele ser posterior, mais inferior, é ali que é o primeiro lugar que onde você vai ter acúmulo de líquido no derrame pleural, sabe? Então, os recessos pulmonares, a gente tem os seios costofrênicos ou costodiafragmáticos e seios cardiofrênicos. Se tem o arredondamento deles, indica provavelmente derrame pleural. Aí eu até botei uma observação, ó, o seio costofrênico posterior, ele é mais inferior, então é o primeiro local onde se acumula líquido quando se tem um derrame pleural, tá? Aí a gente vai descendo, tem mais imagens. Aí a gente entra na síndrome de consolidação. Vai chegar um certo momento, gente, a partir de uns certos períodos mais pra frente, que eu não vou ficar mais explicando certas coisas. Por exemplo, síndrome de consolidação, eu acredito que já tem que estar na cabeça de cada um. Então, eu falo isso até para poupar um pouco de tempo, né? Mas a gente vai falar então agora sobre a síndrome de consolidação no raio-x. Então, como que vai ser a síndrome de consolidação no raio-x? Vai ter áreas radiopacas. Lembrando que a gente tem um conceito na nomenclatura radiotransparente e radiopaco. O que eu utilizei para gravar? A gente sabe que aquilo, quanto mais denso for a estrutura no raio-x, mais branco é. E quanto menos denso, mais preto que é. Então, radiopaco, opaco é como que é uma coisa fosca, então tem uma cor ali. Então tem um branco ali, sabe? Então, rádio opaco, você sabe que vai ser branco. Ou se não, hipotransparente. Agora, transparente é quando não tem nada ali, então seria mais ou menos escuro, sabe? Não tem uma coloração ali. Então, é radiotransparente ou se não hipertransparente. Então, quando a gente fala que na síndrome de consolidação vai apresentar áreas radiopacas mal definidas, significa que vai apresentar áreas esbranquiçadas mal definidas, ou vão ter áreas irregulares ali, brancas em si, sabe? Disso vai ter o que a gente chama, que a gente viu inclusive na ultrassonografia, os broncogramas aéreos, né? Que é como se fosse, eu até anotei, o broncograma aéreo é a presença de bronquíolos aéreos dentro das áreas opacas, né? Então, você. Como que fala? Deixa eu ver se é aqui, peraí. No caso, a gente já ia falar merda aqui, mas ainda bem que eu conferi antes. Esse broncograma aéreo, você vai conseguir ver a presença de bronquíolos justamente nessas áreas radiopacas, né? Nessas áreas esbranquiçadas. Eu acho que, olha, na página 37 você consegue ver. Há uma área bem esbranquiçada e você vai conseguir ver meio que os bronquíolos, né? As ramificações, tipo raízes de árvore. Então, no, no 38 e 39 é uma tomografia que você tem, né? Mas ainda assim você consegue ver a área esbranquiçada do pulmão e você consegue ver claramente o broncograma aéreo, assim, visível. Mais um na página 40, mais uma vez você consegue ver as áreas radiopacas e meio que uma raiz formando assim. É bem leve assim que você vê, né? É claro que a gente sabe que são exames complementares, né? Então, quando a gente fala que é exame complementar, é para você complementar o seu diagnóstico. Tô em dúvida, então você bate o olho, serve pra você bater o olho. Serve para você confirmar, assim, ao bater o olho. E
E sem contar, gente, que raio-x, exame de imagem é muito você treinar seu olho, né? Mas enfim, então na síndrome de consolidação de raio-x, a gente vai apresentar áreas radiopacas, tá bom? Mal definidas, presença de broncograma aéreo, né? Que é a presença desses bronquíolos aéreos dentro dessas áreas radiopacas. E essa distribuição ficará por um lóbulo ou se não um segmento. A gente tem as áreas radiopacas e vai ter essas linhas pretas espalhadas, bem fraquinhas assim, que seriam esses broncogramas aéreos em si presentes. Na página 42, a gente consegue ver também bastante uma área radiopaca, parece que ela tá radiopaca no terço inferior do pulmão direito, do hemitórax direito, e a presença desse broncograma aéreo aí. Na 44 também, na 44 tá bem visível, inclusive. Parece estar dos dois lados, mas mais no hemitórax direito. Aí tem também no hemitórax esquerdo, ali perto na linha na região hemodiafragma esquerda, né? Aí a gente entra agora com o sinal da silhueta. Ana Clara, o que é o sinal da silhueta? O sinal da silhueta é para você identificar lesões no tórax em si. Então, a gente sabe que o pulmão, ele é radiotransparente. Ou seja, o pulmão é preto, né? Não chega a ser totalmente preto, mas também não chega a ser totalmente branco. Ele é mais um cinzentado, assim, mas a gente fala que ele é um radiotransparente ou se não hipertransparente, né? E o coração ele é mais denso que o pulmão, porque a gente sabe o quê? O pulmão tem ar. O coração já vai ter mais sangue, né? O que é mais denso, líquido ou ar? O líquido, né? Então, por isso que o coração ele vai ser mais radiopaco ou hipotransparente e o pulmão ele vai ser hipertransparente ou se não radiotransparente. Então, é o seguinte, se o pulmão fica branco, concorda comigo que vai ter alguma patologia ali? Então, se o pulmão fica branco, por exemplo, em uma pneumonia, ele vai ficar com a mesma densidade que o coração. Então, ele perde o coração, ele tem o... Como é que fala? Tem a... Me fugiu o nome agora das estruturas do coração, peraí. Borda. O coração tem a borda direita e tem a borda esquerda. Quando o coração, vamos supor o seguinte, você tem uma síndrome de consolidação, você tem uma pneumonia, no hemitórax direito, e o coração ele vai lá, perde a borda direita dele. Então, ali, a partir do momento que o coração perdeu a borda dele, você sabe que é o sinal da silhueta. Então, tem algum problema ali. Então, olha só. O pulmão é radiotransparente e o coração é radiopaco. Se o pulmão fica branco, por exemplo, em uma pneumonia, e ele fica com a mesma densidade e o contorno do coração em si. E fica com a mesma densidade, seus contornos desaparecem. Sabe, não sei se eu pude explicar muito bem. Ó, no 46 está falando o seguinte, ó. O sinal da silhueta é usado para identificar a localização de lesões, tá gravando, de lesões no tórax, e ele se baseia na perda da definição das bordas normais das estruturas anatômicas devido à presença de uma lesão ou opacidade. Na 47, você vê o sinal da silhueta, onde que concorda que você não consegue ver a borda, você não consegue ver a linha do coração esquerdo, a borda esquerda. Então, isso é meio que o coração e o pulmão se juntaram em uma estrutura só. Então, esse é o sinal da silhueta. Na 48, a mesma coisa. Na 49, também. Na 49, pode até parecer que você vê a borda do coração, mas não é a borda do coração em si que você consegue ver, não. Porque o coração, o pulmão, né, ele... vocês vão ver aqui na imagem que tá alterado, né, gente? Tá claramente alterado aqui. 50 também. O 51 também, ó. Só que o 51 você vê no caso do hemitórax direito, né? Aí tem uma regra. Uma regrinha que é importante pra prova, pra vida. E se você seguir radiologia aí, você nunca mais pode... Na verdade, não só você seguir radiologia, né? Que todo clínico geral
tem que saber analisar um raio-x de um tórax, né? Se a borda... Ó, até sublinhar aqui, ó. Se a borda esquerda do coração for apagada, então é uma lesão no lobo superior. Se eu vou até confirmar aqui, gente. Se você vai lá, então a gente sabe, então a sinal de Sullieta é para ver se você tem uma lesão no mesmo lugar adjacente a essas estruturas anatômicas. Você fez lá o raio-x e você vê que a borda esquerda, do lado esquerdo, primeiro, a borda esquerda do coração some. Se a borda esquerda do coração some, então provavelmente a lesão é no lobo superior ou se não na língula. Ana Clara, por que a língula? Isso, aquilo. A língula não fica mais para baixo. A língula, ela faz parte do lobo superior, porém ela é adjacente, ela meio que se projeta para baixo, mas ela faz parte do lobo superior. Então, se você fez o raio-x, viu que a borda esquerda do coração sumiu, então você sabe que é uma lesão no lobo superior ou na língula do pulmão. Se caso ela não some, então provavelmente a lesão é no lobo inferior. A mesma lógica vai ser... Mesma lógica não, mas a mesma lógica vai se aplicar para o lado, para a borda direita, porém em outro lobo. Se a borda direita do coração some, isso eu já estou falando agora do hemitórax direito. Se a borda direita do hemitórax some, apaga, então a lesão é no lobo médio. Agora, se a borda não apaga, então a lesão é no lobo inferior, tá? Então, no 54, a gente tem, por exemplo, a imagem, a gente observa que a borda direita do coração some. Então, novamente, se a borda direita do coração some, então é o quê? É o sinal da Sullieta. Isso em qual lobo que tá provavelmente a lesão? No lobo médio, exatamente, no lobo... Nossa, que engraçado, eu achei que no 54 tá falando que não tem o sinal da Sullieta. Gente... Pra mim tinha, mas realmente você consegue ver a borda aqui. Então errei, gente. Peço perdão. Então, tem sinal da Sullieta? Não. Então, qual lobo a lesão está localizada? No lobo inferior direito, né? Achei que tinha. Agora, a 55 gente. Pelo amor de Deus, né? A 55 tem sinal da Sullieta? Com certeza. Você não consegue ver a borda do coração aqui. Então, qual lobo está lesionado? O lobo médio. E por fim, não menos importante, eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Já vou avisando. É o padrão intersticial que a gente tem. Esse padrão intersticial é basicamente um padrão, vou falar que tá escrito aqui, ó. É o padrão em que aparece linhas ou uma rede no pulmão. Você consegue ver aí, por exemplo, na página 57. Você consegue ver basicamente, são linhas ou parece ser uma rede que o pulmão tá. O problema não é nos alvéolos em si, tá? É no interstício pulmonar, ou seja, nos bronquíolos que tá o problema. E o padrão intersticial ocorre quando há uma infiltração ou espessamento do tecido conectivo que forma o suporte estrutural do coração. Ele tá presente na fibrose pulmonar, edema pulmonar intersticial e doenças granulomatosas como sarcoidose, né? Olha só o padrão intersticial na página 59, esse reticular aí, né? Existe padrão intersticial reticular, olha só como que ele tá. Parece uma rede. E é isso, então o padrão intersticial ocorre quando você tem uma infiltração, se não um espessamento do tecido conectivo que forma o suporte estrutural do coração. Parte 1 é essa, né, gente? Eu falei que eu vou dividir em parte 2 porque eu não li a parte 2 ainda do meu resumo. Eu vou ler aqui agora e já gravo um vídeo pra vocês. Um beijo, até a próxima.